Você está ouvindo Programa Livre, na Rádio Jornal Metropolitano. Apresentação, Armando Santana. Participação especial do jornalista Wilson Silvestre, diretamente de Goiânia. Vamos lá, Silvestre. Bom dia, amigo. Já estamos no ar. Seja bem-vindo ao Programa Livre dessa quarta-feira, 27 de julho. Silvestre, alguma novidade aí de ontem para hoje? Alguma coisa que para falar para os nossos ouvintes aí e internautas de todo o Brasil e do mundo? O que está acontecendo? Tá meio um paradão. A gente está vendo aí que as coisas estão se movimentando nos bastidores, publicamente está todo mundo quieto. É isso mesmo? Olá, Santana. Olá, ouvintes. Bom dia. Iniciando mais uma jornada aqui no Programa Livre. Bom, novidade sempre está tendo. A novidade que está circulando, essa semana e na semana passada, nós dedicamos mais para falar sobre a sucessão em Goiás. Então, vou começar por Goiás. Do lado de Ronaldo Caiado, está tranquilo. A estratégia dele firmar nas lideranças, prefeitos, vereadores, enfim, as lideranças que estão com ele, mas, segundo as contas do Palácio, tem 200 prefeitos, 246 que declararam apoio ao Caiado. Então, quanto à reeleição dele, em termos de estratégia, está montado tranquilo. Ele conseguiu aí tirar o Luiz do Carmo do páreo, né? Segurou a parte dos evangélicos da Assembleia de Deus, ou seja, esses votos migrariam para o Gustavo Mendanha, e ele deu uma segurada. Agora vai depender aí do João Campos, que está patinando nas pesquisas em relação aos demais. A surpresa em relação aos candidatos ao Senado, que tem crescido, segundo as pesquisas que circulam, registradas no TRE, diga-se, mostram que os candidatos que estão bem, delegado Valdir, o Alexandre Baldi, o Wilder Moraes, que é uma surpresa aí, uma pesquisa divulgada pelo Mais Goiás, deu ele aí numa faixa considerável que ninguém esperava, mas hoje na coluna xadrez do jornal Hoje, para quem tiver mais interesse em saber, minha principal nota é sobre esse crescimento do Wilder Moraes e por que ele tem crescido. Basta acessar o hoje.com, que é livre o acesso, não precisa fazer cadastro nem nada, é só acessar o jornal. Então tem o crescimento desses pré-candidatos, o Lissau, todos cresceram com a saída de Marconi Perillo do jogo. Então, diante disso, o Caiado está tranquilo em relação à base dele. Ele vai manter aí Alexandre Baldi, delegado Baldi, e o doutor Zacarias Calil no jogo, sem muito barulho, porque aí eles entenderam que o Caiado não tem como escolher nenhum deles. E resta aí a dúvida é o PSD. Para onde o PSD vai com o Lissauer Vieira? O Lissauer quer permanecer na base de Caiado. Só que o Caiado não vai escolher ele. Embora ele diga que está bem, ele tem pesquisa interna que mostra que ele está melhor do que os demais. As próximas pesquisas vão dizer isso aí, se o Lissauer realmente é o cara. Mas o importante é que dia 5 de agosto é o último dia para as convenções. Aí até lá vai muita coisa, muita especulação vai ter. Então, é isso. O que está tranquilo mesmo
é o Vitor Hugo, que tem chapa já pronta, né? Só falta a vice, ele não definiu ainda. Ele não definiu a vice, mas, de qualquer maneira, a situação é importante, porque leva o Caiado a ficar numa zona de conforto, está liderando as pesquisas, e enquanto os outros estão ainda tentando. O mais dramático é a situação de Marconi Pereira, que não formou chapa ainda. Ele esteve reunido com a cúpula do PSD na segunda-feira em Brasília, esteve com lideranças do PSD e também tentando aí uma composição. O que está desenhado, lembre-se, eu estou dizendo desenhado de alternativa para o Marconi, é uma aliança com o PT, logo no primeiro turno, tendo o PT na vice, e o PSB numa chapa de Senado. Por quê? O Marconi, claro, com isso ele perde votos aí, os votos conservadores, parte desses votos conservadores, né, que sempre apoiaram ele, fazendeiro, enfim, ligado ao agronegócio. Mas, em compensação, ele ganha generosos minutos de TV e rádio para montar o discurso dele e fazer contraponto em relação aos adversários para diminuir a rejeição que ele tem. Então, esse é o desafio que está posto aí em relação ao Goiás. Mendanha está tranquilo, está aguardando aí o que vai sobrar desse espólio do Caiado. Essa semana o Mendanha deve definir o vice, a chapa dele. Está aguardando aí para ver se faz uma negociação com o PSD. Mas, enfim, esse é o cenário que está posto aí. Ô, Silvestre. Silvestre. Alô? Tá me ouvindo, Silvestre? Estou. Tem aqui na coluna do Xadrez hoje, no Hoje, né, dizendo que o Marconi pode recuar e virar deputado federal. Tá? Ele estava dependendo de uma posição lá do Gereissati com a Simone Tebet, e o Gereissati pulou fora dizendo que não vai ser mais o vice da Simone Tebet. Qual a relação dessas duas situações? Não, você está referindo à federação, não é isso? Porque tem aqui no jornal, está escrito o seguinte, que o Marconi pode recuar e concorrer a cargo de deputado federal, certo? Não, essa hipótese ela está circulando aí com muita força. E como é que ficaria a Leda? A Leda deixaria de ser candidato também? Vai ficar as duas? Não. Se o Marconi concorrer a deputado federal... É o sonho para ele? Não. Fica o melhor dos mundos para a Leda, porque o Marconi é eleito com uma votação muito grande e ainda elege mais dois. No caso, os favoritos é a Leda Borges, o Dr. Hélio e o Matheus, aquele jornalista, que ninguém fala nele, mas é um cara que está muito bem nas pesquisas aí, segundo as pesquisas internas. É o Matheus Ribeiro, aquele jornalista que tem a influência aí, tem muitos seguidores nas redes sociais. Então, o PSDB, para o PSDB e bancada federal, o PSDB, com o Marconi candidato a deputado federal, seria o melhor dos mundos. Uma razão simples. O Marconi chegaria no Congresso, principalmente na Câmara, tendo aí 3 votos importantes em qualquer votação. Entendeu? Certo. Mas ele não quer. O negócio dele é candidatar ao governo. Aí vamos ver o que vai acontecer aí essa semana. Essa semana é decisiva. Tá, agora, pegando esse gancho aí, faz uma avaliação que o PSDB, então, já não está a fim de ir com o MDB, né? O Tasso Gereissati já pulou fora. O Renan
tá forçando a barra para tirar a Simone Tebet do jogo. Tem até circulando na rede social lá, que como é que se diz? Feminicídio político, quer acabar com a candidatura da Simone. A Simone já está botando a Lisiane lá para ser a vice. Esse rolo aí nacional influencia de uma forma ou de outra aqui o PSDB de Goiás ou não? Não altera nada. Em Goiás não altera nada. Não muda o jogo do jeito nenhum. Continua a mesma coisa. E em termos nacional? Não, o nacional, em relação à candidatura da Simone Tebet, não altera nada para o Marconi. Absolutamente nada. Primeiro porque o candidato do MDB, da federação, está com o Caiado. É o Daniel, né? E o Marconi não tem nenhuma obrigação de apoiar ele. Se ele fosse o candidato ao governo, aí seria diferente. Mas como vice, nada. Isso não altera nada para o Marconi. Agora, na composição federal, altera alguma coisa? Ou também não muda nada? Em que sentido? Porque, como você falou, o MDB é uma federação dentro deles, né? O pessoal não quer. A federação é MDB, PSDB e Cidadania. Não, tudo bem, mas vou dizer o seguinte: dentro do PMDB, tem vários PMDBs, cada PMDB está puxando para um lado. Né? E o MDB do Norte e Nordeste, mas capitaneado lá pelo Renan Calheiros. Ele não quer mais a Simone Tebet, já aprovou a Simone, não decolou. Não, o MDB sempre foi dividido. Sempre se dividiu. O MDB não é um partido orgânico, ele é um partido de caciques. Cada estado tem seu mandatário. E o MDB do Nordeste sempre foi influente, sempre. Ele sempre foi influente nas decisões. E agora está sem queda de braço. O Michel Temer jogou a toalha, disse que não vai se meter nesse rolo mais, depois que a Dilma xingou ele. Aí ele deixou a própria sorte. Então, a Simone Tebet está numa situação complicada. Porque se a Simone desistir, o que vai acontecer? Aí cada estado vai apoiar quem achar que deve. Não sei se o Lula fica só com a parte do Nordeste. Porque o Renan está tentando costurar aí um apoio total do MDB ao Lula. O Sul ficaria ficaria contra o Lula? Lá o Eduardo lá ficaria contra o Lula também? Como é que é? Você falou o seguinte, se o MDB ficar dividido, né, cada região, vamos colocar assim, cada região fica livre para decidir o presidenciável. Por exemplo, lá no Nordeste a gente sabe que o Renan ia fazer para o Lula. Aqui no Centro-Oeste, o MDB do Centro-Oeste é mais bolsonarista. E lá o MDB do Sul e do Leste, como é que ficaria? Lá também é dividido. Uma parte é Simone, a outra quer ir com o Bolsonaro. Então o MDB é isso, essa divisão mesmo. Não tem eu dizer assim, olha, ele vai votar coeso, orgânico. O único partido orgânico que tem no Brasil é o PT, que é orgânico, tomou uma decisão e vota todo mundo, mesmo gostando ou não, é o PT. Não existe outro partido mais orgânico que o PT. O PT tem uma outra vertente, que é o seguinte: o Lula é maior do que o partido. O que o Lula decidiu, o partido segue. Porque o partido não tem mais ninguém. Tirou o Lula, acabou o partido. Exato. Qual a liderança nacional, de expressão nacional que o PT tem além do Lula? Ninguém. Bom, Brasília, cara. Brasília, como é que está a situação em Brasília? Bom, Brasília está a queda de braço aí entre Regufe. O Regufe tentando viabilizar a candidatura dele no União Brasil e o Luiz Alci conseguiu, da direção nacional do PSDB, ser a cabeça de chapa, vai ser o candidato. Agora? Mas, de qualquer maneira, é uma candidatura enfraquecida, porque o grupo se esfacela. Que a Paula Belmonte, por exemplo, que apoia Jair Bolsonaro,
não vai querer apoiar Simone Tebet, do MDB. E por conta da federação, aí vê se ou apoiar o Ibanez Rocha. Então, assim, está uma confusão do diabo em Brasília em relação ao PSDB. Isso, de uma certa forma, favorece o Ibanez e o Arruda, a não ser que o Regufe organize a sua base, porque o Regufe é competitivo, não tem como tirar isso dele, ele é competitivo. Então, essa é a questão que está posta aí em Brasília. Bom, você falou do Arruda. O Arruda definitivamente vai vir como federal, né? Deputado federal. Acabou. Ele é candidato a deputado federal e vai eleger mais uns 2 aí da bancada do PL. Quem tiver no PL está com sorte, porque vai herdar votos da Flávia e incorporar com os votos do Arruda, que é muito grande. Eles falam que o Arruda vai ser a maior votação proporcional do país. Paulo Otávio ficou com o quê? Paulo Otávio tem um convite aí do Regufe, porque o PSD está livre para acompanhar quem quer que seja. O Regufe está tentando levá-lo para a base, né? Candidato ao Senado. Vamos ver o que dá aí. Eu estou acompanhando isso aí de perto. O Paulo Otávio até foi procurado até pelo PT, para você ter uma ideia. Ele tem um bom relacionamento com o Lula. E aí via vice do cara do PT? Não. Senado. Não. A composição... Não, o Paulo não topa ser vice. Ele quer Senado. Senado. E elegeu o filho dele deputado federal. Ah, tá. Então, bom, alguma novidade aí que está sumido na mídia também é como é que se diz, do MDB? Eu não entendi, os cachorros latiram aqui. Fugiu o nome do deputado que é do MDB também. Como é que é? O Felipelli. Felipelli tá. Qual é a situação do Felipelli? Tem notícia? Não tem, eu não tenho novidades sobre ele. Não, que circulou alguma coisa do Felipelli, depois sumiu, parece que ele deu uma guinada, depois voltou atrás. Né? O som está muito baixo, eu não estou entendendo as suas perguntas, Santana. Vê o seguinte, circulou a semana passada, ou 2 semanas atrás, alguma coisa do Felipelli. O Felipelli tentou fazer uma aproximação, não sei. Ele é MDB, né? Tá? Mas não tá, ele está afinado com como é que se diz, com o governador, não? Não, eu não tenho essa informação. Não tem, né? Bom, não. Amigo, o restante aqui do entorno está tudo do mesmo jeito, né? Tranquilo, todo mundo parado. Aguardando aí as definições. Por enquanto, não tem nenhuma novidade. Nenhuma. Aqui, pelo menos, teve a confirmação, né, da candidatura da Zeli, do Tião da Padaria também, entendeu? Isso aí já estava acertado lá na frente, né? Todo mundo tirando foto com o Caiado, tal, com o Célio. Né? O Fábio vai ter algumas dificuldades aí para poder administrar esses votos da influência dele. Então, vamos ver, né? Porque tem numa ponta está a Leda Borges. Ele tem compromisso com o Cambão, tem compromisso com a Zeli. Então, ele tem que abrir espaço aí para muita gente. Deputado federal também, embora o deputado federal dele seja o Célio, tem outros que vai ter que abrir espaço. Então, é complicado. Aqui acho que a posição mais tranquila que está aqui do entorno, né, dos prefeitos do entorno, é o Diego Sorgato, que não está nem aí para ninguém, eu acho, pô. Ele tinha compromisso com o Lissauer. Acabou. Mas ele vai ter que ajudar o Célio, porque o governo do Diego Sorgato é quase todo gente do Célio.
Só que o Célio agora vai estar do outro lado, né, cara? E o Célio vai precisar muito do apoio, porque... Mas não vai poder subir no palanque? A Leda está entrando lá em Lusiânia. Vai. Tem o Eládio Carneiro, que está ajudando o PSDB. Então, assim, tem muita coisa interessante ocorrendo aí. Tá bom, amigo. São 8. Você já cravou 20 minutos. Um abraço. Até amanhã. Oi. Cortou. Diga. Gravou 20 minutos. Um abraço e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, cara. Vamos melhorar esse som, viu? Estou te ouvindo muito baixo. Mas o problema não é o meu som. O problema é a sua recepção. Porque você aqui está alto. Eu fico baixando aqui porque estoura. Entendeu? Aqui no rádio. Você pega a gravação, depois da entrada lá e vê a gravação do programa de hoje, e você vê a altura do teu som e a minha. Faz a comparação. Dá para você ouvir. Eu te mandar para você. Tá ok? Eu vou ver o que pode ser. Uma hora você fala alto, outra hora você fala baixo, entendeu? Então, fica variando o teu som. Aqui, para nós aqui, para os ouvintes, para os internautas, a tua recepção é boa. Nós estamos ouvindo alto e claro, tá? Agora, você, para receber, eu falando contigo, não sei como é que você recebe aí no seu telefone, tá? Essa que é a diferença. Mas tudo bem, a gente vê aí e você fala depois. Ok. Um abraço, até amanhã. Até amanhã. Fui. Você está ouvindo Programa Livre, na Rádio Jornal Metropolitano. Apresentação: Armando Santana. Participação especial do jornalista Wilson Silvestre, diretamente de Goiânia.